crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu. E assim eles criaram a pólvora. O Pizza Hut tentou ser mais esperto que os chineses, mas acabou se dando mal. Quando o Pizza Hut chegou na China, ele não queria ser só mais um fast food gorduroso. Então eles tiveram a ideia de fingir ser um restaurante saudável, colocando um buffet de frutas e saladas. Mas para funcionar, eles colocaram uma regra. Cada cliente só podia encher um prato com comida. Eles acharam que isso ia manter os custos baixos, enquanto eles iam parecer um restaurante saudável. Mas em pouco tempo, os clientes inventaram um conceito de empilhar salada, criando estruturas extremamente elaboradas para colocar o máximo possível em um prato. No fim, eles perderam tanto dinheiro que removeram a ideia. Os piores castigos da escola. Uma professora na Flórida obrigava seus alunos a usar um cone para cães quando chegavam atrasados. Ela achou que isso serviria como uma lição, mas os estudantes se sentiam envergonhados e iam para casa chorando. Na China, uma professora fazia com que os alunos que se comportavam mal se ajoelhassem sobre ervilhas congeladas. Mas quando um estudante publicou essa foto, a professora foi expulsa imediatamente. Em 2011, nos Estados Unidos, um professor chamou a polícia para prender o seu aluno, simplesmente porque ele tinha arrotado dentro da sala. Um homem levou um tiro na cabeça, mas a bala apenas o atingiu de raspão e se alojou em uma árvore próxima. Mais de uma década depois, esse mesmo homem estava cortando exatamente aquela árvore, mas ela era muito grossa, então ele decidiu usar dinamite. Ele amarrou 3 gravetos no tronco e acendeu o pavio, mas a explosão fez aquela bala, já com anos de uso, voar, atingindo-o novamente na cabeça e dessa vez o matou instantaneamente. Como sobreviveu uma noite na prisão? Primeiro, não entre em pânico e principalmente não comece a chorar, já que isso vai mostrar que você é um alvo fácil. Você deve parecer confiante, mas não muito confiante, para não irritar ninguém e levar uma surra. Em seguida, você deve achar que entrar para uma gangue pode ser uma boa ideia, já que você teria alguns aliados, mas isso chamaria a atenção da gangue rival e da polícia, o que seria terrível. Se você se meter em uma briga, tente se defender, mas jamais revide, pois isso pode te mandar para uma noite na solitária. Como conseguir roupas da Gucci de graça? Primeiro, vá até o pet shop e adote o gato mais raivoso que você encontrar. Leve o gato para casa e coloque ele na parede. Ele vai começar a arranhar e a parede vai se quebrar. Depois de 1 segundo, sua mãe vai aparecer e vai ver. Ela vai ficar brava e vai pintar a parede de novo. Quando ela terminar de pintar, role na parede bem rápido antes que a tinta seque. Vá até a loja da Gucci e fique parado ao lado de um manequim. Espere por 2 horas e a equipe vai vestir você com uma roupa. Agora você tem uma roupa da Gucci de graça. Se você estiver na praia e a água do mar recuar de forma muito rápida, corra para longe e procure um terreno elevado o mais rápido possível. Esse é um sinal claro de um tsunami chegando. Se a sua casa for mal assombrada, comece a cobrar um aluguel bem caro do fantasma. Ele não vai ter dinheiro e vai ter que se mudar para um lugar mais barato. Se você estiver em um cassino e ganhar muito dinheiro, saia de lá o mais rápido possível. Esse é um truque que os cassinos usam para que você continue jogando e perca todo o dinheiro. Se você estiver perdido embaixo d'água e não souber onde fica o lado de cima, solte um pouco de ar e siga a direção das bolhas. Elas vão te guiar até a superfície. Se você estiver preso em uma ilha deserta, não beba água dos cocos marrons. Eles contêm óleos que causam desidratação. Procure cocos verdes que estão quase caindo. Se você for perseguido por um enxame de abelhas, não tente pular na água. As abelhas vão ficar esperando você subir para te picar. Se você for descuidado e guardar todas as pilhas em uma mesma gaveta, separe elas agora mesmo. Se uma pilha romper, ela pode criar uma explosão e a sua casa pode pegar fogo. Se você for picado por uma cobra venenosa, não tente sugar o veneno. Isso só vai espalhar ele ainda mais. Ligue para uma ambulância ou vá pro hospital. Se você for queimado por uma água viva, não tente fazer xixi no local. Isso só vai piorar a dor. Lave com a água do mar e vá pro hospital. Se você estiver no museu e uma obra de arte cair perto de você, não tente colocar ela no lugar mesmo se ela
estiver intacta. Ela pode quebrar assim que você colocar e você vai ter que pagar. Se você estiver fritando algo e a panela pegar fogo, não tente jogar água pra apagar. Ela só vai espalhar ele ainda mais. Apenas abafe com um pano úmido. Se você marcar um encontro pela internet e quando chegar no lugar ver que a pessoa é muito diferente da foto, saia daí imediatamente. Ele pode estar se passando por alguém pra te sequestrar. Se você estiver preso no trânsito e precisar ir no banheiro, use uma garrafa de plástico vazia. Você vai ficar aliviado e não vai ter que fazer em público. Se você estiver explorando uma caverna e se perder do resto do grupo, fique no mesmo lugar e faça barulhos em ritmo na parede. O som viaja a longas distâncias na caverna e vai ajudar eles te acharem. Se você encontrar um filhote na selva que parece estar abandonado, não tire ele dali. Os pais podem ter saído pra caçar e vão voltar depois. Se você estiver em uma biblioteca e for ler um livro muito antigo, nunca lamba seus dedos pra mudar de página. Alguns deles têm veneno espalhado pelas folhas. Se você for viajar e a casa estiver vazia, deixe pelo menos uma luz acesa. Os ladrões vão pensar que tem alguém lá dentro e não vão entrar pra roubar. Se você estiver fora de casa e precisar carregar o seu celular, não coloque ele em entradas USB. Elas podem ter sido modificadas pra roubar seus dados. Se você estiver em um cinema vazio e alguém sentado ao seu lado sem necessidade, finja que você recebeu uma ligação e mude de lugar. Pode ser só uma coincidência, mas também pode ser um sequestrador. Se você estiver na praia e estiver brincando de enterrar o seu corpo na areia, não faça isso perto da água. A maré pode subir e você pode se afogar. Se você for na casa de alguém rico e quebrar alguma coisa cara, não tente esconder. É provável que eles tenham câmeras de segurança pela casa toda. Se você for fazer uma entrevista de emprego, peça pra um amigo ir junto e entrar antes de você pra fazer uma entrevista terrível. Quando ele terminar e você entrar, eles vão achar que você é ótimo. Se você estiver na rua e alguém fantasiado insistir pra tirar uma foto, não faça isso e continue andando. Esse é um golpe pra você tirar a foto e depois te cobrar uma fortuna por ela. Se você estiver no aeroporto e alguém estranho pedir pra você levar uma mala, recuse e saia daí o mais rápido possível. Pode ter uma bomba que vai explodir o avião. Se você estiver no shopping e alguém derrubar dinheiro perto de você, não pegue ele de jeito nenhum. Pode ser alguém gravando um teste de honestidade e você vai ser humilhado. Se você ficar preso em uma ilha deserta, mas for idiota e não souber fazer fogo, pesque peixes crus e faça sushi. Tire as bactérias primeiro e depois coma com cuidado. Se você encontrar um posto de gasolina com um desconto muito grande, não pare para abastecer ali. É provável que eles tenham colocado alguma coisa para ficar mais barato. Se você precisar fugir de um prédio em chamas, encoste na maçaneta antes de abrir qualquer porta. Se ela estiver quente, quer dizer que tem fogo do outro lado e você não deve ir por ali. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet para ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Se você for tentar ser engraçado, fazer uma piada sobre careca, nunca faça isso em público. Você pode estar perto de fisiculturistas que normalmente são carecas. Se você recebeu uma herança inesperada, não saia contando pra toda a sua família. Os seus primos de 5º grau vão aparecer precisando de dinheiro. Se você comprou uma TV gigantesca, nunca jogue a caixa fora na lixeira. Se algum ladrão estiver passando e ver ela, eles vão querer entrar pra te roubar. Se você precisar dormir em um local suspeito, desligue as luzes e cheque os olhos de todos os quadros. Podem ter câmeras escondidas pra te monitorar. Se você tiver em uma prova e não tiver ideia do que escrever na resposta, faça um texto explicando que você não teve tempo pra estudar. Você vai tirar 0 mesmo assim, mas a professora não vai te achar idiota. Se você for marcar um encontro online, nunca minta sobre a sua altura. Algum dia você vai ter que encontrar a pessoa e ela vai descobrir a verdade. Se você for amarrado e jogado no trilho de um trem, não perca tempo tentando se arrastar pra fora. Ao invés disso, se concentre pra rodar e ficar alinhado com o trilho. Se você for tatuar uma frase em outro idioma, nunca confie no Google Tradutor. Ele pode traduzir errado e você vai passar vergonha. Se você for tomar sol pelado no seu quintal, verifique se os seus vizinhos não moram em prédios. Eles podem sair na varanda e ter uma surpresa desagradável. Se você for perfurado por algum objeto, não tente retirar ele de jeito nenhum. Isso só vai aumentar o sangramento. Ao invés disso, vá pro hospital o mais rápido possível. Se você for promovido no trabalho, não conte pros seus colegas quanto você tá ganhando. Eles podem achar injusto e vão querer te ferrar. Se você tiver em uma prova e sem querer fizer contato visual com o professor, não tente disfarçar. Ele vai achar que você tá colando. Ao invés disso, fique encarando ele até ele achar que você é só um esquisito. Se você tiver em um enterro muito triste, não tente animar o ambiente fazendo piada. Você não vai conseguir e só vai piorar a situação. Se você estiver no cinema e a pessoa de trás começar a chutar sua cadeira, não comece uma briga no meio do filme. Ao invés disso, peça pra trocar de lugar com ela pra não ter confusão. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você for passear com seu cachorro em um dia quente, coloque a mão no chão durante 10 segundos. Se tiver desconfortável pra você, quer dizer que tá queimando as patas do seu cão.
O rei deu a cada menino uma semente e disse pra cultivarem a melhor planta que conseguissem. Acontece que o rei já era velho e tava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Embora Shazari fosse um cara legal, ele frequentemente era zoado e até rejeitado em emprego simplesmente pela sua aparência. Enquanto ele era rejeitado, ele teve uma ideia genial. Um dia, ele estava sentado em um shopping quando viu um namorado deixar a namorada pra ir no banheiro. Ele foi imediatamente até a garota e começou a falar e incomodar ela. Só que quando o namorado voltou, ele confrontou Shazali, fazendo recuar e ir embora. Mas a namorada não fazia ideia que ele havia sido pago e planejado tudo. Acontece que Shazali criou um negócio de vilão de aluguel, onde os clientes podiam contratar ele pra fingir ser um vilão e em seguida aparecer como um herói pra salvar o dia. Se você tiver que fazer uma prova muito difícil, comece a decorar toda a matéria que vai cair na semana anterior. Quando você chegar lá, você vai lembrar e saber de tudo. Se você perceber que o aluguel da sua casa não para de aumentar, coloque uma fantasia de terror e comece a andar pela vizinhança à noite. As pessoas vão começar a se mudar e o valor vai diminuir. Se você for jantar na casa da sua sogra e a comida estiver terrível, não diga que tá ruim pra parar de comer. Ao invés disso, diga que ela colocou algum ingrediente que você é alérgico. Se alguém te convidar pra visitar um recém-nascido, nunca espirre ou tussa perto dele. A imunidade dele tá sendo formada e se ele ficar doente pode ser grave. Como conseguir uma Lamborghini de graça? Primeiro, vá até o supermercado pegar cola. Depois vá pra casa e pegue todos os palitos de dente da cozinha. Colhe os palitos de dente junto e eles vão virar uma tábua. Saia da casa e coloque a tábua no carro do seu pai. Então pegue uma maçã do seu bolso e coloque em cima da tábua. Depois de 2 horas, um elefante vai aparecer e comer a maçã. Pegue um rato do lixo ali de perto e mostre pro elefante. Ele vai ficar com medo e vai começar a pular. O carro do seu pai vai ficar mais achatado. Agora você tem uma Lamborghini de graça. Como sobreviver a um apocalipse zumbi? Primeiro, vá ao mercado e compre uma baguete. Dê uma mordida bem grande e um dente seu vai cair. Vá pra casa e coloque ele debaixo do travesseiro. A fada do dente vai vir à noite buscar o dente. Segure ela e peça 100 esteiras de correr. Coloque todas as esteiras ao redor da casa. Quando os zumbis chegarem, eles vão ficar correndo e não vão conseguir se aproximar. Agora você pode sobreviver a um apocalipse zumbi.